Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. O tribunal definiu que empresas interessadas no benefício devem comprovar a real situação econômico-financeira, não sendo suficiente apresentar apenas provas de inatividade ou de redução do faturamento. A tese foi fixada no tema 1424 e vai servir de orientação para casos semelhantes em todo o país. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as regras para pessoas jurídicas são diferentes das aplicadas às pessoas físicas. Enquanto a declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, as empresas precisam demonstrar efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Esse entendimento também se aplica às empresas em recuperação judicial, falência ou liquidação extrajudicial. Segundo o ministro, a empresa deve apresentar documentos que retratem a situação patrimonial e financeira, como balanço patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa, extratos bancários, informações sobre ativos, passivos e patrimônio líquido. Para a Corte, documentos como declaração de contador ou comprovação de queda no faturamento isoladamente não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica. O colegiado também ressaltou que a única exceção prevista em lei é a das instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviços a idosos, conforme prevê o Estatuto da Pessoa Idosa. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a recusa indevida de cobertura de plano de saúde não gera por si só dano moral presumido. O colegiado estabeleceu que para haver indenização é necessária a comprovação de circunstâncias que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento. A análise deve considerar os efeitos concretos da negativa sobre o estado emocional do beneficiário. O entendimento foi firmado em julgamento do tema 1365 sob o rito dos recursos repetitivos. Com a fixação da tese, a orientação passa a ser obrigatória para todos os tribunais do país na análise de casos semelhantes. Agora, os processos que estavam suspensos à espera do precedente podem voltar a tramitar. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a jurisprudência da Corte vem restringindo as hipóteses de dano moral presumido. Segundo ele, a negativa de cobertura, embora possa contrariar o direito à saúde, não implica automaticamente dano moral indenizável. O ministro ressaltou que é preciso avaliar fatores como dúvidas na interpretação contratual, mudanças regulatórias e oscilações jurisprudenciais. De acordo com o relator, situações mais graves continuam aptas a gerar indenização. Entre elas estão a recusa em casos de urgência ou emergência, o cancelamento indevido do plano e a negativa de procedimento claramente previsto em contrato. Ele também apontou que a comprovação de sofrimento relevante ou risco à vida pode justificar a reparação. Por fim, o ministro concluiu que a falta de elementos adicionais que evidenciem abalo significativo impede o reconhecimento automático do dano moral, cabendo ao julgador examinar as particularidades de cada caso. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se é possível aplicar por analogia o artigo 142, inciso 2º da Lei nº 8.112 de 1990, quando a legislação local não disciplina expressamente a prescrição punitiva de infrações administrativas que também configuram crime. A controvérsia, cadastrada como tema 1445, busca uniformizar a interpretação da matéria nos casos envolvendo servidores públicos submetidos a normas estaduais, distritais ou municipais. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou o caráter repetitivo da controvérsia, ressaltando que há pelo menos 90 processos em tramitação sobre o tema. Segundo o ministro, o julgamento sob o rito dos repetitivos evitará decisões divergentes nas instâncias inferiores e vai reduzir o envio de recursos ao STJ, promovendo maior eficiência na prestação jurisdicional. O julgamento do tema 1445 vai permitir ao STJ fixar uma tese jurídica de observância
instância obrigatória para os processos semelhantes em todo o país. O colegiado também determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratem da mesma controvérsia, tanto nos tribunais de segunda instância quanto no STJ, até a definição do precedente qualificado. A medida busca fortalecer a segurança jurídica, garantir maior uniformidade na aplicação do direito e racionalizar o julgamento das demandas repetitivas. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.